Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje eu vou responder uma pergunta que é simples, mas que é muito comum e muita gente se confunde, que é o que é considerado um ciclo menstrual regular e o que é considerado um ciclo menstrual irregular? Já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrita, que daí você sempre fica sabendo dos vídeos novos que eu posto por aqui. E se quiser, me siga também nas outras redes sociais que eu tô deixando aqui embaixo, que diariamente eu posto vídeos sobre diversos temas aí de saúde da mulher. Existem 3 fatores que a gente vai avaliar num ciclo menstrual para determinar, todos eles juntos, se esse ciclo é regular ou irregular. Ou ainda se essa mulher está passando por um período de irregularidade no ciclo menstrual dela que anteriormente, por exemplo, era considerado regular. Esses 3 fatores são intervalo, duração e quantidade. Intervalo é considerado a distância entre o primeiro dia da menstruação, que a gente geralmente considera o primeiro dia de sangue vermelho vivo, até o primeiro dia do próximo ciclo menstrual, também o primeiro dia de sangue vermelho vivo. Esse intervalo é aquilo que geralmente é conhecido como sendo um ciclo regular, um ciclo de 28 dias, mas não sei se vocês sabem, é considerado normal ciclos com intervalos entre 24 e 38 dias. Então, se você tem um ciclo de 35 dias, por exemplo, ou de 24, 25 dias de intervalo, você até pode pensar, nossa, meu ciclo é mais curto, meu ciclo é mais longo, mas se ele tiver entre esses valores de 24 e 38, ele é um ciclo considerado normal ou regular. Se você tem escapes, tipo 2 dias de escape e depois você tem o seu sangue vermelho vivo, ou às vezes alguns dias de escape no meio ali da TPM que param de acontecer e depois realmente desce a sua menstruação, não tem problema, isso é uma coisa à parte que também deve ser avaliada para entender se está tudo bem com o seu ciclo menstrual, mas quanto ao intervalo, você não vai considerar esses dias de escape e vai considerar realmente o primeiro dia de sangue mesmo, assim, menstrual. O segundo fator que a gente avalia é a duração do sangramento. Então, você sangra, né? A sua menstruação dura 4 dias, 5 dias, quanto que é o normal? O normal é que a duração do fluxo, né, dure de 3 a 8 dias. E é bem comum, às vezes, eu receber aqui nas redes sociais pessoas que, por exemplo, têm escapes e que ficam 10 dias, ou que estão passando por fases de uma hemorragia menstrual e que ficam 10 dias sangrando em grande quantidade, isso já não é considerado normal. Ou ainda, vira e mexe, eu recebo comentários de mulheres que contam que estão menstruando apenas 2 dias. Isso, no geral, por essa classificação meio básica, assim, que é o que a ciência determina para triar, né, o que é normal e o que não é normal, também seria um ciclo muito curto, né? Menor do que 3 dias. Mas se você sangra de 3 a 8 dias, isso é considerado normal. E aqui eu também queria dar um parênteses, porque é muito comum no consultório receber mulheres que usavam pílula anticoncepcional e tinham uma menstruação, que na verdade não é bem menstruação, se chama sangramento de privação na pausa ali do anticoncepcional, de 3 ou 4 dias, e ao pararem a pílula, passam a ter uma menstruação de 7 dias, por exemplo, e consideram isso completamente alterado. Nossa, eu tô sangrando muito mais por 7 dias em uma quantidade maior. E isso, na verdade, é totalmente normal. Como, principalmente na minha geração, né, muitas mulheres usaram pílula por muitos anos, às vezes eu identifico no consultório uma deturpação do que seria comum, né, que o normal, o comum seria você menstruar bem pouco, um sangue escuro por 3 ou 4 dias, que é geralmente o tipo de sangue de quem usa pílula na pausa, né, tem esse sangramento mais escuro, e que uma menstruação vermelho vivo, líquida, por 6 ou 7 dias seria já um sangramento aumentado e alterado. Mas isso não é verdade. Um sangramento de 7 dias de sangue vermelho vivo, mais líquido, é na verdade uma menstruação bem normal, assim, é o mais comum das mulheres apresentarem. É claro que existe variação total, assim, de mulher para mulher. Tem gente que não usa pílula e que sangra 3 dias, tem gente que usa pílula e sangra mais dias, enfim, né? Mas daí, no caso da pílula, a gente nem está considerando um ciclo menstrual ou menstruação, e sim sangramento de privação, como eu já falei. E a terceira coisa é a questão da quantidade. Eu nem vou entrar em muitos detalhes quanto a isso, porque para vocês terem noção, o primeiro estudo que foi feito com sangue realmente, para testar, por exemplo, quanto que um absorvente vendido na farmácia consegue absorver
foi feito agora, em 2023 ou 2024. Então, até então, os testes para entender se o absorvente conseguia coletar o sangue ou não eram feitos com água tingida de azul. Então, enfim, estamos engatinhando aí no real estudo da menstruação, do ciclo menstrual e da saúde da mulher, né? Não sei se vocês sabem, mas a nossa ciência, ela se baseia, assim, quase que 100%, na verdade, em homens, e meio que vão levando essas informações pensando que a mulher é meio parecida, né? Isso quanto a tudo na medicina. E na ginecologia não tem como, né? Porque só as mulheres que têm menstruação. Mas, enfim, para vocês verem que mesmo nesses casos, os nossos estudos estão super engatinhando ainda. Então, o básico, o que a gente lê nos livros, é que um sangramento acima de 80 ml durante toda a menstruação seria um sangramento aumentado. Mas com o advento dos coletores, que permite com que a gente calcule exatamente quanto de sangue que a gente perde, porque se todo dia você põe o coletor desde o início da sua menstruação, esvazia esse coletor num vidro e no final da sua menstruação você mede quantos ml tem nesse vidro, dá para você saber exatamente quanto que você sangrou. E até na minha prática profissional e até eu mesma fazendo esses testes comigo, a gente sabe que existem muitas mulheres que têm um sangramento acima de 80 ml, então ainda é esse o valor que é considerado nos livros, mas eu imagino que esse é um dado que, conforme formos tendo mais estudos agora, conseguindo calcular exatamente as perdas, esse número provavelmente vai mudar. Mas é o que está nos livros, então, enfim, eu tenho paciente que me mandou mensagem falando assim, não, você não está entendendo, eu sangrei 80 ml em um dia. E eu tenho mais todos os outros dias da menstruação, né? Alguns fatores que a gente pode usar para tentar chegar nessa conclusão, será que o quanto eu sangro é normal ou é um sangramento aumentado? Se você tem repercussões sanguíneas, né? Então, se você tem anemia, se você tem um baixo ferro e ferritina cronicamente, que você repõe, mas depois cai de novo. A própria percepção subjetiva, né? Eu ponho o coletor e em poucas horas ele enche e vaza. Ou eu uso absorvente descartável noturno e em 2 horas ele encharca e vaza. É claro que dá para ter uma noção, mesmo que subjetiva, de eu tenho um problema de fluxo, porque eu não consigo, usando o método que for, né, o que for da sua escolha, sempre tá vazando, eu durmo de noite, acordo com a cama cheia de sangue. Essas são formas da gente inferir que esse fluxo talvez seja um fluxo grande ou até aumentado. E outra questão é que a presença de coágulos, particularmente coágulos grandes, geralmente estão relacionados a um fluxo um pouco maior também. Ter pequenos coágulos na menstruação não teria a ver com fluxo grande, mas tem mulheres que relatam a saída de coágulos tipo desse tamanho assim, e daí geralmente coágulos em grande quantidade, coágulos grandes, são sinal de um ciclo menstrual com um fluxo grande também, com um fluxo aumentado. Então são esses 3 fatores que a gente vai avaliar para eu te dizer se o seu ciclo está normal ou não. E existem alguns detalhezinhos que eu vou contar agora quanto à variabilidade desses fatores. Normalmente, o mais comum é que a mulher ela tenha um padrão dela. E dentro de todas as possíveis variações e combinações desses fatores que eu expliquei para vocês, geralmente a mulher ela tem uma menstruação meio que parecida um mês com o outro. Então, por exemplo, eu sangro 3 dias, nos 2 primeiros dias é muita quantidade com coágulos, e no terceiro dia já é só um pouquinho, e todo mês é mais ou menos assim. Ou eu sangro 5 dias em pequena quantidade, que eu nem preciso usar absorvente, eu consigo usar só um protetor diário, e são 5 dias, e todo mês mais ou menos é assim. Ou o meu ciclo de intervalo, ele é 30, 32, 31, ou 24, 25, 26, 35, 36, 34, né? E todas essas variações que eu falei aqui são consideradas normais. Mas a gente também pode suspeitar de que tem talvez alguma irregularidade acontecendo quando mesmo dentro desse padrão considerado normal, há uma variação muito grande e muito errática dos padrões. Então, por exemplo, Amanda, olha aqui meus últimos ciclos de intervalo. Ele durou 24, 37, 25, 30, 40 já saiu aí dos 38, 26, ou seja, ele varia muito. Ou teve um ciclo que durou 24 e eu sangrei 2 dias, e depois teve um que durou 38 e eu sangrei 9 dias em grande quantidade. Isso também vai nos trazer essa
sugestão de que talvez a gente tenha que investigar alguma coisa aí. E resumindo, assim, no geral, os livros dizem que essa variação de intervalo, se ela for menor do que 7 dias, ainda seria considerado regular, mas que se ela for maior do que 7 dias, né, tipo de 24 para 34, por exemplo, isso poderia ser um sinal, sim, de irregularidade. Existem diversos motivos que podem causar irregularidade ao longo da vida da mulher, tanto motivos normais, como a amamentação, por exemplo, quanto motivos patológicos, como algumas doenças, síndrome do ovário policístico, atividade física em excesso, ganho de peso, perda de peso, enfim, várias coisas, tudo basicamente, emoções, né? Podem afetar o ciclo menstrual. E quando você tem variações, mesmo que alterações, que são muito passageiras, tipo, eu tive um ciclo de 23 e depois eu voltei para o meu padrão. Ou eu tive um ciclo que foi super longo, atrasou a minha menstruação e daí ela foi maior, mas depois eu voltei para o meu padrão. Isso é algo que, no geral, não traz preocupação e que dificilmente a gente vai conseguir identificar alguma alteração, alguma doença causando essa mudança de ciclo se foi uma coisa pontual. Agora, se você percebe que há meses o seu ciclo está apresentando mudanças, particularmente mudanças que te colocam fora desses padrões considerados de normalidade, daí é importante que você marque uma consulta com o seu ginecologista para investigar, porque existem muitos motivos que podem tá por trás disso, né? Tanto coisas mais tranquilas, quanto realmente doenças que precisam ser descobertas e tratadas para você voltar a ter o seu ciclo normal. E também, outra coisa que eu gosto de falar é que o ciclo ele pode ir mudando o seu padrão ao longo da vida. Então, mulheres que estão ali após os 40 anos, talvez comecem a ter algumas mudanças nas características do seu ciclo, de forma que ele não vai ser exatamente o mesmo ciclo que você teve nos últimos 30 anos. Ele pode começar a ficar mais curto ou mais longo, o sangramento pode aumentar ou diminuir. Ter um parto, seja normal ou cesárea, mas ter passado por uma gestação também é um fenômeno que pode acabar mudando o seu ciclo menstrual. Tem mulheres que apresentam mudanças importantes de aumento de fluxo ou mudanças de intervalo depois de passar por esse ciclo gravídico puerperal, enquanto tem outras mulheres que não têm nenhuma mudança, né? Mas essa é uma fase que também pode mudar o seu ciclo. Então, nem sempre essas mudanças são alterações, às vezes é só um novo normal do seu corpo, mas na dúvida, se for algo que está te incomodando, ou principalmente se for algo que mudou já durante meses, não foi algo pontual e que está te mostrando, né, após ver esse vídeo, que o seu ciclo ele não está mais considerado regular, daí precisa realmente agendar uma consulta. Eu recebo muitos casos de pessoas contando do ciclo e pedindo para eu falar o que é, mas não é tão simples assim. Essa investigação é feita através de diversos exames, tanto de sangue quanto de imagem, para a gente descobrir qual que é a causa. Então, realmente é algo que precisa de uma avaliação individual. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem contar aqui o que está acontecendo com o ciclo de vocês, ou se você descobriu alguma coisa, né? Se mudou no pós-parto, se mudou com a idade, enfim, podem deixar aqui embaixo e até o próximo vídeo.